Palavra do Senhor, primeira epístola de Pedro aos irmãos da dispersão, capítulo 4, verso 12 ao verso 11, capítulo 5. Primeira epístola de Pedro diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o grande desafio do cristão não é quando os dias estão em bonança, porque quando está fácil, quando tudo está fácil, né? Quando tudo está tranquilo, é muito fácil. E nós somos instigados, desafiados pela palavra de Deus para nos nutrirmos com exemplos de irmãos que passaram por sofrimentos, passaram por lutas. E nós estamos diante de uma carta onde o apóstolo Pedro escreve
através de Silvano, que também era a tradução de um nome possível, uma tradução latina para o nome de Silas. E as pessoas vão dizer que, de fato, era Silvano que estava escrevendo, porque a carta de Pedro é uma carta onde o grego é um grego muito refinado, um grego muito erudito em até um certo sentido. E Pedro, como nós sabemos, era um homem, os melhores entendimentos, vai dizer que Pedro não era um homem de muita letra, ele não era, alguns vão dizer até que ele era iletrado, mas era alguém que era extremamente abençoado e um instrumento vivo da obra de Deus na face da terra. Eu até postei essa semana uma mensagem no Facebook, depois que eu conversava com um irmão que assumiu um trabalho de células aqui na igreja, e ele estava me dando alguns relatos, e eu falei assim, rapaz, como Deus nos abençoa, né? Através da vida daqueles que muitas vezes, quando você vai falar, as pessoas se acham incapazes, e Deus, ele opera pelo meio da vida daqueles que são incapazes. É interessante isso, aqueles que se julgam incapazes, mas se dispõem para a obra, Deus opera grandiosamente. E Pedro é um exemplo disso, de um homem que não possuía muito conhecimento, erudição, mas foi um homem que foi extremamente usado por Deus. E ele estava escrevendo para os irmãos que estavam passando por problemas muito sérios de perseguição por serem cristãos. E Pedro chega a escrever para eles, dizendo que muitos irmãos estavam passando por lutas e dificuldades na face da terra, mas que era para eles permanecerem firmes. E Pedro sempre vai fazendo um paralelo. Ele fala assim, olha, vocês estão sofrendo, mas lembrem, Cristo sofreu. Vocês estão passando por lutas, mas lembrem, ele vai sempre trazendo exemplos, a respeito de como é que os irmãos estão passando pelas lutas, passaram pelas dificuldades, sempre fazendo uma referência ao sacrifício de Cristo, ao sofrimento de Cristo. Irmãos queridos, é verdade, parece que às vezes na nossa vida, queridos, os problemas eles vêm em comitiva, parece que os problemas eles vêm em multidão, sabe? Parece que dá um você menos espera, vem um, daqui a pouco aparece o outro, não é verdade? Uma hora é na vida financeira, daqui a pouco sai da finança, entra numa situação de luta emocional, uma hora você está bem emocionalmente, outra hora você está até bem financeiramente, aí descamba num conflito dentro de casa, enfim, aí está tudo bem, estoura um problema lá no seu serviço, e muitas vezes esses problemas vêm porque você é cristão, ou porque você se posicionou como cristão. Você se posicionou como cristão, não é? Quantas irmãs aqui não passam talvez por conflitos, sofrem, são até certo ponto maltratadas, porque se posicionam como cristãs dentro de casa, e os maridos não querem aceitar, e filhos, enfim, pessoas que muitas vezes nós nem esperávamos, e vêm e nos atacam por nós sermos servos de Deus, e a gente fica muitas vezes todo quebrado, machucado por dentro, ferido, estilhaçado, você olha e diz, pô Senhor, por que isso está acontecendo na minha vida? E aqueles irmãos estavam sofrendo, aqueles irmãos que Pedro está escrevendo, estavam sofrendo porque eram cristãos. E eu queria falar que Pedro vai tratar de alguns posicionamentos a respeito, posicionamentos certos em tempos difíceis. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Muitas vezes o crente passa por aflição, não tem bom ânimo e fica querendo vencer aquilo que Cristo já venceu. Ele vai para o mundo, não, o mundo já está vencido, então a gente tem que lembrar disso. Então, eu queria tratar um pouquinho sobre os destinatários, e nós vamos olhar que os irmãos estavam passando por lutas muito grandes naqueles dias. E quais eram as lutas? O texto diz que os irmãos estavam sendo injuriados, e Pedro fala, olha, bem-aventurados sois, se pelo nome de Cristo vocês estão sendo injuriados, vocês estão sendo maltratados, vocês estão recebendo algum tipo de afronta,
quero dizer para você, a Bíblia fala, Pedro está falando para aqueles irmãos, vocês que estão passando por isso, vocês são bem-aventurados, se porque vocês estão se posicionando como cristãos, vocês estão sendo alvo de chacota, alvo de perseguição. Isso faz com que os irmãos daqueles dias, e também porque não dizer nós estamos sendo literalmente considerados por Deus como bem-aventurados. Por essas pessoas e nessas pessoas repousa, sabe o que, irmãos? O Espírito de Deus. Às vezes a gente fica indo atrás de gente que, não, eu quero ir atrás daquele fulano, porque aquele fulano é cheio de Espírito, ele é aquele que é o poderoso da palavra, e tal, e aquilo outro. E quando eu olho para as Escrituras, eu começo a perceber que quem é que repousa o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória de Deus, é aquele que é perseguido, é aquele que sofre por causa do nome de Cristo. Então a gente tem que começar a olhar e falar assim, meu Deus, eu estou sendo injuriado, eu estou sendo maltratado, eu estou sofrendo afronta. Olha, a Bíblia me diz que eu sou bem-aventurado. Outra coisa interessante que o texto nos diz, que Pedro fala, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Pedro está falando para aqueles irmãos, olha, vocês não devem estar sendo alvo de perseguição porque você matou, ou porque você é ladrão, ou porque você é um malfeitor, ou porque você está se intrometendo na vida de outro. Pedro está falando, olha, não é isso. E os estudiosos vão dizer que é possível que tinham irmãos dentro da igreja naqueles dias que estavam praticando isso, estavam matando, estavam roubando dentro da igreja, estavam fazendo coisas más dentro da igreja, ou como o texto diz, tinha mania de ficar se intrometendo onde não devia se intrometer. Uma pessoa impertinente, uma pessoa que não sabia se colocar no lugar, ficava botando o dedo em tudo, colocando. Então Pedro vai dizer o seguinte, olha, vocês não devem estar sofrendo por essas coisas. Antes, muito pelo contrário, mas se você sofre como cristão, ele diz, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Olha a coisa bonita, irmãos. Nós devemos glorificar a Deus se nós estamos sofrendo por causa do nome de Jesus. É isso. Irmão, aqui é mais ou menos assim. O jovem, quando está sendo assediado lá na escola, quando está recebendo propostas, não é? A menina, porque se mantém diferente do meio lá, e estão tirando barato, estão tirando sarro. Ah, você é crentinha. Ah, você não está fazendo o que todo mundo faz. Estão tirando sarro da sua cara. Ah, estão tirando barato porque você não fala palavrão. Estão tirando barato porque você não vai enganar o seu pai e sua mãe cabulando aula. Se estão tirando sarro disso porque você é crente, a Bíblia diz que isso é motivo para você dar glória a Deus. É isso. Outra coisa, se você, por ser cristão, está se posicionando diferente lá no seu serviço e está sofrendo por causa disso, a Bíblia fala que é para você glorificar a Deus por conta disso. A Bíblia fala que se você está sofrendo perseguição dentro da sua casa, porque você está se posicionando como crente, glória a Deus. É isso. Esses são os reais motivos pelo qual você deve estar glorificando ao Senhor. Então Pedro fala para aqueles irmãos, olha, se você está sendo injuriado, tirando sarro da sua cara, ou sendo alvo de chacota, porque você é cristão, glorifique a Deus, porque o Espírito Santo de Deus repousa sobre sua vida. Essa é uma verdade. É isso que nós devemos nos apropriar. Então, irmão querido, quando você sair daqui hoje, ou agora mesmo nesse instante, reflita. Talvez você está pedindo para que você dê provas de amor. Talvez o seu namorado está falando para você, dê uma prova de amor para mim, ou faça isso, ou faça aquilo. Ou talvez lá no seu serviço você está sendo chamado a participar de falcatrua, a participar de desvios, a participar, sabe lá do que? Deus está falando para
você: olha, não temas, se posicione como cristão, né? E que o Espírito de Deus vai repousar sobre você e você vai ser considerado um bem-aventurado. Esta é a palavra nesse sentido para nós. Mas o texto vai dar algumas recomendações que você precisa considerar. É necessário. Pedro fala para os presbíteros: façam assim. Pedro vira para os jovens e diz: eu rogo para que vocês façam assim. Mas quando chega no verso à frente, Pedro começa a falar para toda a igreja. E a primeira recomendação que Pedro dá para aquele corpo, para aquela igreja, é: humilhe-se. Humilhe-se. Olha que coisa tão estranha, né? Hoje em dia, o que se ensina não é nada disso. O que se ensina? Não. Que humilhar o quê? Tem nada de se humilhar. E o texto diz o seguinte: se humilhar para quem? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Olha que coisa interessante. A primeira recomendação, a primeira consideração que Pedro faz é: irmãos, no meio dos sofrimentos, no meio das lutas, no meio das angústias, das dores, das perseguições, a primeira coisa que você tem que se fazer: humilhe-se debaixo da mão poderosa de Deus. Para quê? E o texto continua: para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Não espere ser exaltado por homens, não espere ser reconhecido por homem, não espere ser vangloriado por homem, não espere receber a aprovação de homem, não espere favor de homem. O texto diz que nós devemos nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, para que no tempo oportuno, no momento certo, Ele te exalte. Ele vai te exaltar. E aí, irmãos, quando você se humilha, tem essa consciência, você deve chegar diante de Deus e falar: Deus, olha, o Senhor é poderoso, a sua mão é poderosa, e no tempo oportuno, se eu tiver essa consciência, o Senhor vai me exaltar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a minha ansiedade e eu vou lançar. E a ideia da palavra lançar é que eu pego a minha ansiedade e eu vou jogar bem longe, assim, ó. Vou fazer bem assim, ó, lá no colo de Deus. Eu vou deixar para Deus. Agora, para fazer isso, você tem que se humilhar. Tem que se humilhar. Você tem que se negar. Por quê? Porque nós queremos fazer o quê? Nós queremos resolver no nosso braço, nós queremos resolver na nossa mão. Nós ficamos muitas vezes acordados a noite inteira, ansiosos por alguma questão, porque a gente quer resolver, porque a gente quer dar solução. E o que Deus está falando, que na época do sofrimento, na época da angústia, na época da aflição, eu tenho que confiar na mão poderosa de Deus, porque Ele, no tempo certo, na hora certa, no momento correto, Ele vai exaltar, Ele vai mudar a história, Ele vai fazer algo grande. E eu tenho que depositar a minha ansiedade na mão dEle por uma razão: porque Ele tem cuidado de mim, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de você. Quais são as angústias, quais são as aflições, quais são os medos, quais são os receios? O que é que muitas vezes está te travando numa ascensão na sua vida? Porque você está sendo tomado por ansiedade. A ansiedade está te bloqueando. A ansiedade está como se fosse uma faca na tua garganta, que você não consegue respirar, que você sente um nó, que você está perdendo as forças, uma aflição, e só de pensar naquilo você já está perdendo totalmente a estabilidade. Deus, Ele fala: olha, vou te falar uma coisa, se humilhe debaixo da minha mão poderosa e lança sobre mim essa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho cuidado de cada um de você. Uma outra consideração necessária, uma recomendação de Pedro, é que eles deveriam se humilhar, mas o texto também diz o seguinte: que eles deveriam ser sóbrios e vigilantes. Olha a coisa interessante. Eu confio em Deus,
eu acredito em Deus, mas uma coisa que eu sou sóbrio. E a palavra sobriedade é um pouco perigosa nos nossos dias, porque ela muitas vezes não reflete muito bem aquilo que que o autor quis passar. A ideia aqui é o seguinte: Pedro está falando no dia do sofrimento, no dia da dor, tenha autocontrole. Olhe para o problema e veja o problema do tamanho que ele é, e não fique superdimensionando as coisas, tendo uma mente fértil. Tem que tomar cuidado, porque muitas vezes na época do sofrimento a gente começa a imaginar um monte de coisa. Mas e se isso acontecer? Mas e se isso acontecer? E aí vai aparecer isso, e aí vai aparecer aquilo. Mas se eu assumir aquele lugar, e aí quando eu chegar lá, aí vai aparecer mais aquilo. É uma cilada, e aí eu não vou aguentar, e aí aquilo que vai surgir eu não vou conseguir. Ai meu Deus! E aí a pessoa começa a se desesperar, e começa a imaginar coisas que não vão nem sequer acontecer. Por isso que Pedro fala: tenha autocontrole. Eu tive um amigo que lá na empresa dele, ele ficou imaginando tanto algumas questões, ele ficou superdimensionando tanto algumas questões, que, irmãos, sem brincadeira, ele imaginou que estava... O problema, ele tomou uma proporção tão grande na mente dele, que ele imaginou que ele estava sendo perseguido. E a perseguição foi tão real na cabeça dele, que ele fugiu por meio de um canteiro de obras, e ele foi parar aproximadamente 7 metros dentro da estação de metrô Paraíso, porque ele superdimensionou uma coisa. E aí nós podemos até dizer que talvez ali estava instaurado um problema de esquizofrenia, é verdade, mas muitas vezes isso começa de maneira pequena e a gente precisa começar a controlar. Você precisa controlar. Você precisa controlar. Pedro está falando: olha, seja sóbrio, tenha autocontrole, imagine as coisas, não fica dando vazão à sua mente, não, porque você começa a imaginar coisas, começa a pensar coisas, criar coisas que muitas vezes não são reais, nunca vão acontecer. Pedro fala: tenha autocontrole, capacidade de olhar realmente o que é que está acontecendo. Opa, peraí, Senhor, me mostra realmente o que é que está acontecendo. E aí ele fala: sede sóbrios e o que mais? Vigilante. Olha, seja alerta, vigia, abre teus olhos. E você sabe qual que é a ideia do alerta aqui? O cara que é vigilante, que é alerta, ele está atento ao que está acontecendo, ele está percebendo as coisas, e na hora que a questão vem, ele sabe dar a resposta. Essa é a ideia de vigiar. Ele está pronto, ele está atento, ele está vendo o que é que está acontecendo. E aí Pedro vai trazer um negócio do lado espiritual. Vai falar assim: olha, você tenha cuidado, sobriedade, esteja alerta. Sabe por quê? Porque tem um camarada aqui nessa situação que ele não perde tempo. O diabo. E ele fala que ele é vosso adversário. E ele anda ao derredor. Ele não anda ao teu redor, ele anda ao derredor. Porque ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. O salmista disse que ao nosso redor está acampado os anjos do Senhor. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Eu deixo de temer a Deus, eu deixo de ser sóbrio, eu deixo de ser vigilante, eu fico desatento, abre-se brechas na minha vida. Satanás está que nem um leão esperando para me tragar. É isso que Pedro está falando. Ele ruge procurando alguém para devorar. Então olha para esse sofrimento, para essa situação, olha para dentro de você e percebe assim: Senhor, será que eu estou dando brecha? Será que eu estou abrindo coisas que eu não deveria abrir? Será que eu estou deixando de tomar algumas posturas que eu não poderia deixar de tomar, Senhor? Mostra para mim, Deus. É importante, porque o inimigo ele não vai ter dó, ele não vai ter dó. E uma outra consideração que o texto nos diz, e que eu acho também de suma importância, além de se humilhar, além também de ser sóbrio e vigilante, o texto fala que nós precisamos, no dia
mal resistir. No dia do sofrimento, eu preciso resistir. Eu preciso resistir firme. E firme no quê? Na minha fé. Esse é o grande detalhe. Resistir firme na minha fé. Fé em quê? Fé naquilo que eu aprendi. Fé em quê? Fé naquilo que me ensinaram. Fé em quê? Colocar em prática, literalmente, os conhecimentos. O tempo que eu aprendi na palavra do Senhor, o tempo que eu participei da escola dominical, que eu li a palavra, eu preciso resistir firme na fé. E o que eu acho fantástico de Pedro nesse ponto, é que Pedro vai falar um negócio. Irmãos, resistir firmes na fé. Resistir o diabo, firme na fé. E tenha certeza uma coisa, que não é só você que passa por sofrimento. Porque muitas vezes no sofrimento nós podemos desenvolver um negócio de autocomiseração e começar a achar que só eu é que passo por problema, só eu é que tenho dificuldade com os meus filhos, só eu é que tenho dificuldade lá na minha empresa, só eu é que tenho dificuldade lá na minha igreja, só eu é que tenho dificuldade com a minha família. E Pedro ele fala assim: olha, seguinte, resista firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vida de quem? Na vida de toda a irmandade espalhada pelo resto do mundo. Toda a irmandade espalhada pelo resto do mundo. Sabe, meu irmão? Tem que resistir. Resistir mesmo. Fazer oposição. Se posicionar como cristão. Não é verdade? Essa é a ideia aqui. E aí ele começa a usar exemplos de outros irmãos que também passaram por problemas iguais e, por que não dizer, até maiores. Não é verdade? Ele começa a dar exemplos e a gente tem vários exemplos de irmãos que resistiram. Abraão resistiu, não é verdade? Resistiu, passou por lutas, por dificuldades, por peregrinações, ele resistiu. Você tem outros exemplos? Eu tenho exemplo. Ana, quando passou por suas lutas, lá, quando sofria dentro da casa, a provocação dentro do lar dela, a contenda, a luta lá dentro, o que Ana fez? Ana pagou com a mesma moeda, Ana abandonou tudo, Ana abandonou o Deus dela, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Ana orava, e ela orava tão intensamente, que o servo do Senhor, quando olhou para ela, pensou assim: essa mulher está bêbada. Mas ela estava resistindo firme, estava se posicionando. Tem que resistir, não pode desanimar, não pode afrouxar. E a Bíblia vai começar a dar vários outros exemplos que a gente poderia ver de pessoas que resistiram. O que nós poderíamos falar de Jó? Não resistiu, irmãos? Não passou por problemas? Não passou por angústia? Não passou por aflição? Quando ele tinha a mulher dele lá do lado dele que deveria ajudar ele, o que a mulher falou? Morre logo que a cabeça acaba o problema. Essa é a verdade. Perdeu tudo, mas ele permaneceu firme. Resistência. Nós precisamos resistir. E tem gente, cara, que está passando por luta e já desfalece todo, desmancha. Gente, o que é isso? A gente não tem exemplo aqui na nossa igreja mesmo? Quantos exemplos nós não temos? Olha para as irmãs do passado, tanto sofrimento que elas passaram, as lutas, foram recolhidas, estão na glória do Senhor, e não passaram por batalhas. Passaram ou não passaram? Por provas, talvez, maiores, por dificuldades maiores, e muitas vezes você vê o povo está passando por luta, desmantela o que Deus está falando. Resista, cara, resista, meu irmão, resista, minha irmã. Sofrimentos iguais aos seus, outros irmãos estão passando, e sofrimentos talvez maiores mesmo, nega, sofrimentos talvez que quando você olhar, diz: meu Deus, eu tenho até vergonha, Senhor, de pedir para o Senhor me ajudar, porque olha o sofrimento dessa pessoa, e está firme,
e está fiel, está lá forte. Quantos não são os exemplos que nós teríamos, né? E aí o que eu fico pensando, né, é de uma experiência que fizeram um tempo atrás. Pegaram um rato e colocaram o rato dentro de uma caixinha e fecharam o rato naquela caixa, e aquela caixa ela não tinha passagem alguma de luz. Em poucas semanas, em poucos dias, desculpa, o rato faleceu, morreu, porque não tinha luz. Aí fizeram a mesma experiência com outro rato, só que colocaram nessa caixa, também toda fechada, uma frestinha, um buraquinho, e entrou um feixe de luz. Irmãos, passou uma semana, o rato estava firme. Outra semana, o rato estava firme. Outra semana, o rato firme. Porque o rato via a luz e ele via a possibilidade de uma saída, e ele via a possibilidade, né, de uma mudança daquele quadro. E o rato permaneceu firme e resistiu. Agora, meu irmão, meu querido, se um camundongo, um miserável, um rato, consegue resistir quando vê um feixe de luz, imagine você que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que não vê um feixe de luz não, mas vê um luzeiro, vê a lâmpada que ilumina lá no paraíso, que é o Cristo Jesus. Então você também tem a obrigação de resistir, de permanecer firme e não se desmantelar. Você tem um Cristo com você, você tem a luz que João diz que ilumina o mundo inteiro e que acaba com toda e qualquer treva, pode ser ela a pior e mais profunda treva. A luz de Cristo ilumina. Então você precisa resistir, você precisa parar com essa coisa de qualquer coisa está se desmantelando, está se desintegrando. Cara, o que é isso, meu irmão? O que é isso, minha irmã? É preciso se posicionar com firmeza, com propriedade, com postura de crente. Você precisa resistir. Resistência é a palavra. Eu não vou baixar a cabeça não, pastor. Eu não vou me curvar diante dessa situação não. Eu vou resistir firme na fé. Vou resistir firme na fé. Vou manter firme. E aí você pode aplicar, meu querido, para aquilo que você anda sofrendo aí. Talvez você anda prostrado, está se acabando, qualquer coisa está se derretendo, está pior que uma vela, não consegue segurar um fogo qualquer que já está, né? Gente do céu, Deus está te chamando você para se posicionar. Firmeza, firmeza. A Bíblia é muito clara. Resistir ao diabo vai fugir de você, cara. Se posicione, resista firme na fé. Aí você vai poder cantar bem. Somente põe a minha fé na graça excelsa de Jesus. É isso que você tem que se estribar. É isso que é o esteio da sua vida. É isso que te fundamenta, é isso que te solidifica, é isso que faz um homem firme. Aí você vai olhar e falar assim: poxa, meu pai também passou por luta lá no serviço dele, minha mãe também passou por luta no serviço dela, meu avô passou por dificuldades na casa, minha avó também passaram por luta, às vezes faltou o pão ali, faltou aquilo ali, mas eles permaneceram firmes e fiéis na fé e não desistiram. Agora eu sou de carne e osso, que nem os meus irmãos lá atrás. Então, se eu botar a minha confiança no Cristo, seguir a luz dele, eu vou resistir. E o Senhor vai me dar a vitória em nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom e fiel. Se humilhe, lance a sua ansiedade diante de Deus. Ele tem cuidado de você. Seja alerta e tenha autocontrole. Pare de perder o controle e resista firme na fé, porque você também vai vencer como os outros irmãos venceram, se posicionando, acreditando nas promessas de Deus para a vida dele. E Deus há de te ajudar, como ajudou seu pai, sua mãe, como ajudou os nossos irmãos no passado.
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Vamos orar? Nesse instante, nós oramos, depois nós vamos cantar o Amém Tríplice. Vamos pedir para que Deus nos abençoe. Eu quero que você coloque diante de Deus um pedido seu. Sei lá qual é o sofrimento, a angústia, a batalha, a aflição, a dor. Eu não sei, só sei que Deus sabe. Eu quero que você coloque na mão de Deus. Fala, Senhor, olha, está aqui. Eu estou triste, eu passei por... O Senhor sabe, Deus, o que é que aconteceu. Eu até estou pensando em desistir, chutar o pau da barraca, largar para lá. Não. Deus está te falando hoje. Se humilhe diante da minha mão. Seja alerta, seja sóbrio e resista. Resista. Resista firme. Coloca diante de Deus o seu pedido. Coloca diante do Senhor o teu clamor. E se apresenta diante de Deus. Ó Deus, o Senhor sabe que são muitas lutas e que nós somos fracos e frágeis. Nós não temos nem como tentar dizer diferente, mas nós precisamos, Deus, nos fortalecer no Senhor. Oh Deus bendito, os nossos irmãos no passado passaram por lutas maiores, terríveis, Deus. O que falar, meus irmãos, Deus, que tiveram suas vidas ceifadas por crerem em Ti, mas permaneceram firmes. O que falar, Senhor, os irmãos que nós conhecemos também, que viveram há pouco tempo conosco e resistiram firmes, foram fiéis até a morte, Deus, e receberam a coroa da vida, estão ali junto com o Senhor. Oh Deus bendito, no nome do Senhor Jesus, dê fortalecimento para esse irmão, para essa irmã, Deus. Reviva a alma dela, Deus. Reviva a alma dele, Deus. Revigora as forças, Deus bendito. Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Pai amado, maior é o Senhor na nossa vida, Deus. Pai querido, o inimigo não tem que ter parte conosco, Deus. Ele já está derrotado, Deus. Deus amado, no nome do Seu Filho bendito, nós te pedimos, ajuda a gente, Senhor. Tira do meio do Seu povo a ansiedade, a depressão. Tira do meio do Seu povo, Deus, a angústia desnecessária por coisas que não têm razão. Senhor Jesus, ajuda o Teu povo a colocar nas Tuas mãos todas as questões, lançar sobre o Senhor. Ó Deus, dê autocontrole, Deus bendito. Dê o espírito de vigilância. Deus bendito, ajuda o Teu povo a resistir, firme na fé, Deus. Lembrando, Deus bendito, que tem uma luz que está iluminando a nossa vida, que está mostrando para a gente o caminho, que está chamando a nossa atenção para isso. Nós queremos, Deus, vencer, mas não vencer essa vitória frágil que o povo anda ensinando aí. Nós queremos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Pessoas, Deus, ó Pai amado, que nós te pedimos que nós venhamos ser pessoas que cada vez mais os nossos filhos possam olhar para a gente e falar assim: meu pai e minha mãe é um exemplo de fé. Ó Pai amado, no nome de Jesus, ajuda a gente nessa questão, ajuda as nossas dificuldades. Visita a casa do Teu filho nessa hora, visita a casa da Tua filha. Nesse instante, Deus, Teu Espírito Santo, Deus, possa estar incomodando, tocando no coração, ó Pai amado, daquele que está afastado, desviado, daquele que muitas vezes está precisando ouvir a Tua voz. Jesus, amado, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ajuda-nos a resistirmos firmes, porque o Senhor é nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. E que a graça do bom Deus, o amor do eterno Pai, as divinas, santas e imutáveis consolações do Espírito Santo de Deus te faça lembrar que Deus cuida de você, que Ele te ajuda na caminhada cristã, que você venha ser firme na fé que foi entregue